Boa tarde, estou aqui de volta para falar sobre o livro E-mails para Clarice, Ensaios sobre o Medo de Amar. De minha autoria, foi o meu terceiro livro publicado pela editora Alprint, lá de São Paulo. Foi muito bacana esse livro, porque eu vinha de 2 livros de poesia, e aí eu faço o meu terceiro livro, que eu classifiquei como romance. E que, na verdade, esse livro ele poderia ser classificado tanto no gênero epistolar, porque há uma troca de e-mails, né, aqui entre o narrador e a Clarice Lispector. Então, essa questão, né, das cartas, que na verdade no mundo moderno passou a ser o e-mail, então poderia ser também esse gênero epistolar, ou então o próprio gênero poético. Poderia ser um grande poema em prosa, mas que na verdade eu classifiquei como romance. Então deixa eu dar um alô pro pessoal que está entrando, a Aline, a Alex, Érica, beijo. E então a gente tá aqui, eu e Caetana, falando um pouco sobre o livro E-mails para Clarice, que surgiu a partir da ideia de uma leitura que eu tive sobre o livro Água Viva da Clarice. Assim, eu li esse livro assim rapidamente, eu peguei o livro, comecei a ler e um dia eu terminei de ler esse livro. E a partir disso ele me despertou várias sensações, várias emoções, vários sentimentos, vários sentidos, reflexões. E aí, quando eu me vi, eu já estava escrevendo alguma coisa relacionada ao livro. E aí foi quando eu pensei, por que não pegar isso e transformar em um livro mesmo, ampliar essas escritas e travar esse diálogo entre um narrador que conta a sua história, né, as suas dúvidas, os seus medos, suas angústias em relação à pessoa amada, por meio de e-mails para Clarice Lispector. Então, esse romance ele foge um pouco, ele quebra um pouco dessa questão normativa de como que tem que ser escrito um romance, né, com personagens bem formados, bem definidos, com capítulos. Não tem nada disso. É um romance que, na verdade, tem apenas um narrador, a voz desse narrador, que vai estar enviando para Clarice Lispector, e ele acha, né, que a Clarice responde os e-mails dele nos livros que ela escreveu. Então ele, além de manter esse diálogo com a Clarice, ele é um grande leitor da obra da Clarice Lispector. E o terceiro personagem é o meu você, que essa pessoa por quem o narrador é apaixonado e por quem faz despertar esses sentimentos de angústias, de preocupação, de afeição, de dúvida acerca do amor. Então, assim, a gente selecionou aqui algumas partes do livro para ler hoje. Eu vou passar aqui para Caetana para que ela possa dar um alô, né? Porque a gente está começando agora, então é bom que vocês vejam. Ela manda um recado inicial para vocês também. Então, minha gente, estamos repassando, renovando, recomeçando, né? E com e-mails para Clarice, e o Júlio agora me passa vamos lá. Sou membro da Legião Estrangeira. Finaliza aqui uma cena. Isso, aí, como eu tinha combinado aqui com a Caetana, a gente vai ler. Ela fez uma brincadeira ali, sou membro da Legião Estrangeira, que é um dos poemas, né, da Clarice. Então eu vou ler aqui uma primeira parte que eu selecionei, que é o início do livro, onde eu já defino aqui como é que vai ser a história a partir um procedimento que a gente usa, né, para transmitir o e-mail, o doal. Então é do jcsonho@x.com.br para clmistério@y.com.br, e começa assim:
Clarice, em qual parte do mundo eu estava que ainda não tinha percebido seu canto? Em qual prisão abstrata se encontrava minha alma que não se deliciou com o sorvete oferecido pelas suas palavras? Em qual caminho meu corpo vagava que não descansou no leito macio dos seus abraços de sentidos amplos? Qual cegueira bacteriana dominava meu olhar que não enxergou suas reflexões profundas? Mas eis que surge a sua água viva em delicado contato com os meus dedos para despertar minha chama sensitiva de uma hibernação profunda. A cada página saboreada, captada pela minha lente ocular, uma aproximação de mundos, uma revelação sem culpa, um ânimo forte sendo injetado em meus músculos largados sobre a cama desarrumada. E desse nosso encontro, jamais sairei o mesmo. Então, alô para o pessoal que está voltando aqui, o Isidoro, o Zumba, sejam bem-vindos. E falando agora de meu você. Quero dividir com você esse relato que se inicia na contramão da estação, na desilusão, a via cruz do corpo. Uma lembrança debruçada na janela. Cai uma chuva fina na cidade. Se não estivesse na rua, nem ousaria sair de casa. Ficaria com a minha saliva aflita, com a minha solidão. Dialogaria comigo mesmo por horas intermináveis, na minha solidão. A inércia do quarto compreende bem os temores dos meus desejos, porém estou passível de mudanças. As luzes dos prédios ferem meus olhos. As pessoas reunidas nos bares, os carros nas ruas, ambulantes nas calçadas, incomodam o meu pensamento que atravessa muralhas. Falta uma peça importante no meu tabuleiro de xadrez. O deserto do mundo é só meu. Parece que fui ao baile errado e a fantasia estava ultrapassada. Sento no meio-fio, contemplo a cena sem sentido. As horas correm como tartarugas aleijadas. Para onde foi o rosto que desencadeou esse estado de carência emocional em meu olhar? Sem o sorriso que seduziu a minha boca, a noite não tem graça nem cor. Desço a rua, caminho sem meus pés. De longe, avisto a minha janela aberta com as suas cortinas esvoaçantes. Volto para casa com um aperto indefinido no coração, com uma estranha presa no peito, com lágrimas medrosas nos olhos, perdidos. Deve ser saudade. Ok, Caetana. Quer falar alguma coisa, Tânia, sobre o livro, alguma coisa? Ou a gente continua aqui lendo? Vamos ler mais um pouquinho, depois a gente discute um pouco o livro. Pode tá ser? Ótimo, então. Meu você é sempre meio, enquanto sou mais de um. Ele é reserva e eu sou expansão. Eu acelero o discurso, movimento os braços, sorrio, entristeço. Mostro todos os meus pedaços, feios ou bonitos, retos ou tortos. Eu não sinto medo nem vergonha de ser quem sou. Já ele se esconde, é casca, é papel de bala, é fronha de travesseiro. Está o que não é. Até quando? Devo esperar? O tempo é longo demais para quem espera, curto para quem ama, indiferente para quem não vive, apenas segue adiante, sem planos. Esse emaranhado de desencontros é terrível. A ansiedade morde meus lábios, entra pela minha boca, atravessa minha garganta e gruda em meu órgão mais sensível, o coração. Então, assim, esse romance, ele trata, né, desse sentimento maior, que é o amor, desse não entendimento do amor, desse tentar
entender o outro, desse tentar entender a si mesmo. E na verdade tem também aí uma brincadeira de admiração, né, com a escritora Clarice Lispector, que na verdade eu vou pontuar, né, o narrador ele vai pontuar e vai amarrar o e-mail, a história do romance com esses diálogos mentais que ele faz com a Clarice Lispector e com as citações dos títulos dos livros que a Clarice publicou durante todo o transcorrer do romance. Assim, deu bastante trabalho porque tive que estudar um pouco sobre a Clarice, sobre os livros que ela publicou e também estudar sobre os títulos, né, para que de alguma forma esses títulos encaixassem na obra de uma maneira espontânea, né, para que ficasse natural, para que fluísse naturalmente esse diálogo, né, esse e-mail trocado entre os dois. E beijo, Érica, e muito bom contar com a sua presença. E o terceiro personagem, que é o meu você, na verdade eu não dou nome para esse terceiro personagem, na verdade faço uma apropriação, né, dos pronomes meu, você, de posse, de tratamento, para poder demonstrar todo esse sentimento, todo esse sentir, todo esse afeto, todo esse amor e desamor, né, esse encontro e desencontro desse narrador que faz esse relato aí sobre o seu gostar, sobre o seu amar em relação a outra pessoa. Então, assim, o livro, como eu disse, é um grande poema em prosa, onde, na verdade, o importante é esse descobrimento interior, esse descobrir, esse fazer uma reflexão. O mais importante não é a história, mas o mais importante é o que se pode descobrir com a história, são as reflexões, os questionamentos, né, que fazem surgir a partir desse diálogo, a partir desses e-mails. Eu vou pedir a Caetana para ler mais uma parte do livro que ela selecionou, para vocês conhecerem um pouco mais desse diálogo do livro. Bem, minha gente, vamos lá. Eu adoro bichos, pássaros, coelho, peixe, cachorro. Recrio o fato esquecido no subconsciente. Às vezes, sou lembranças antigas. Abro o passado guardado nas cantigas de roda, nos carrinhos de rolimã, nas bolas de dente de leite, nas brincadeiras de cabra cega. Na minha infância, eu sempre quis ter um cachorrinho para brincar de corrida, de jogar bastão, de pular obstáculos, passear nas ruas, longas esperas pelos passos de menino curioso. Nas noites de calor, o levaria para ver o mar, conhecer a imensidão das águas, e nos dias de trovoada, relâmpago, acariciaria sua nuca, seus pelos macios. Mas, de tanto ouvir não, o meu desejo foi diminuindo, entrando nos meus poros e células, apagando como uma pequena vela diante do assoprar constante das bocas cheias de dente dos adultos, estressados. A desculpa deles era sempre a mesma. Os animais crescem e dão trabalho. Fico sempre esperando a Caetana falar, porque ela termina de ler, mas não fala nada, né? Assim, aí eu fico aqui tentando puxar para ver se ela fala alguma coisa, né, Caetana? Pode continuar a falar alguma coisa. E isso é legal, assim, esse diálogo, né? A gente tenta ler, mas também tenta explicar um pouco, né? Essa parte do livro, essa parte do livro, ela vai falar de uma lembrança desse narrador, uma lembrança da infância, né?
um desejo que ele tinha de ter um animal, de ter um cachorro. E a gente percebe que esse narrador, ele traz essa saudade da sua infância, né? De ter esse bicho de estimação, e que de alguma forma isso influencia e marca a vida adulta desse narrador, né? Desse narrador que possui o lirismo, né? Que possui esse sentimento de amor aflorado, essa saudade, esse cuidado. E esse voltar ao passado faz um pouco a gente entender como que foi construída essa personalidade desse narrador. Então é interessante a gente ler esses pontos, né, que esse narrador, esse eu lírico vai deixando ao longo do livro, para que a gente possa entender um pouco mais, né, do que ele quer dizer, do que ele quer passar, né, dos movimentos, né, mentais, né, que ele traz, né, dessas filosofias, desses pensamentos todos. Eu escolhi aqui uma parte onde ele conhece esse personagem, meu você. Diz assim: estava ansioso pelo momento crucial da minha condição de apaixonado. Cheguei à universidade por volta das 20 horas. Ah, que cabeça minha! Clarice, eu esqueci de falar que somos da mesma instituição. Fazemos letras, português e literatura, embora em períodos diferentes. Outra coisa, eu não sei se eu já lhe disse antes onde foi que nós nos conhecemos, nem como se deu o fato. Por via das dúvidas, eu vou redigitar os acontecimentos. É que eu ando meio perdido, meio esquecido ultimamente. Esqueço até das coisas mais simples e cotidianas de minha vida. Mas então eu farei uma síntese, uma mistura de passado, presente e futuro. Eu gosto de explicar me confundindo as coisas para torná-las um pouco mais excitantes. Se é que você consegue me entender, eu acho que sim. Nosso primeiro encontro foi super casual. Estávamos na biblioteca procurando o mesmo livro, ou melhor, a poesia de Fernando Pessoa. O meu você, porque precisava fazer um trabalho de literatura portuguesa, cujo tema seria os heterônimos do poeta português. Eu, porque sou fascinado pela inteligência criativa desse artista instigante, único e múltiplo, como o próprio afirmou. Multipliquei-me para me sentir. Para me sentir, precisei sentir tudo. Transbordei-me, não fiz senão extravasar-me. Despi-me, entreguei-me, e há em cada canto da minha alma um altar e um Deus diferente. Fui eu que cheguei primeiro ao poema de Pessoa. Enquanto eu ia folheando alguns versos, meu você apareceu tomado de uma timidez conhecida. Olhei em seus olhos, lhe ofereci ajuda. Aceitou? E aí, entre sorrisos, poemas, afirmativas, reflexões literárias, nós adentramos na noite e inauguramos o início de uma grande amizade. Ou não. Não sei como posso classificar esse sentimento. Melhor não definir a nossa relação fragmentária. Mas, com o passar do tempo, nos encontrávamos sempre. Já não era só o assunto literário que nos unia, mas afinidades pessoais. Surgiu uma cumplicidade bem legal entre nós, embora sempre ficava uma dúvida no ar de um não sei o que indecifrável. Isso me irritava e me intrigava muito. Falávamos dos nossos planos para o futuro, dos nossos anseios diante da rapidez dos dias, dos sonhos, dos desejos. Parecia que tínhamos muita coisa em comum. A vontade de acertar, de entender a diversidade das coisas, de mudar de ambiente, sair de casa, de encontrar um amor. Amor. Ficávamos assim meio desconcertados, sabe? Toda vez que a palavra em pauta da noite era amor. Nessas horas eu percebia uma carência tão profunda naqueles olhos,
que minha vontade era dar um abraço bem apertado em seu corpo, juntar nossos rostos e sentir mais próximo de mim o seu cheiro, o cheiro do seu Flower by Kelson. Então, assim, essa é uma parte, né, do encontro deles. Deixa eu ver, a Aline perguntou aqui: você imaginou que os leitores da Clarice são intensos, igual ao personagem do seu livro? É a verdade, assim, acho que todo aquele, Aline, que lê a Clarice, né, que se identifica com a Clarice, tem essa questão da questão intensa, né, do transbordar de sentimentos, de atitude, de fazeres, de pensar, de refletir. Eu acho que sim, que tem isso, né? Acho, não tenho certeza. Tiro por mim, né, que sou leitor, tiro por você, um amigo meu também, o Felipe Lispector, que até colocou o sobrenome dele artístico com o sobrenome da Clarice. Mas sim, porque os personagens da Clarice têm essa intensidade, né, que começa assim a partir, de repente, de um tema meio banal e simples, né, e acontece a grande epifania, né, um fato que faz com que tudo aquilo se transforme, que tudo aquilo se desencadeie para vir uma avalanche de sensações e de pensamentos e de questionamentos. É muito interessante ler a obra, né, da Clarice, né, dessa intensidade de pessoa e de personagens. Deixa eu passar aqui um pouco para minha amiga de live, Caetana Dias. Então, gente, é o seguinte, agora acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre, né, mais sobre o livro. Então, Júlia, essa questão da exposição, de esse comprometimento, né, que você está escrevendo e a responsabilidade de falar para Clarice, né, que eu acho que é muito importante. E vou dizer para você, quando você pensou nos e-mails, você praticamente já pensou em recortar o seu romance. Isso, na verdade, quando eu tive a ideia do e-mail, eu pensei fazer uma coisa meio fragmentária, né? Uma coisa de não ter o compromisso com a forma, né? Porque assim, o mais importante para mim era poder falar sobre o sentimento, o que despertou essa vontade desse narrador escrever. Então eu achei que ficaria interessante que fosse e-mails, né? Que fosse a partir de momentos, né? Momentos diários ou mensais, que desencadeasse todo essa ideia que eu tinha sobre o que eu queria dizer sobre esse medo de amar, né? Na verdade, acho que não era um medo de amar, é um medo de não ser amado, né? Que eu acho que o medo de quem ama é não ser amado, né? Não ser correspondido. Então, esse narrador, ele tem isso, essa questão do medo do outro não o amar, né? Então, e a partir daí é que ele cria toda essa revolução, toda essa confusão na sua cabeça. Porque ele ama o meu você e ele passa a questionar sobre o outro amo ou se o outro corresponde, né? E o legal do livro é que assim, que ele começa, ele dura praticamente um ano, né? Ele começa numa Semana Santa e ele vai terminar no Réveillon. Acho que eu te respondi, né, a sua pergunta, Caetana. Respondeu, sim, claro. Bom, então é o seguinte, eu vou ler aqui um pouquinho e você vai depois me falar sobre isso. Sabe, eu não lhe contei, porém no momento de desespero, como se fosse a última oportunidade de mostrar as minhas verdadeiras intenções, reuni todos os meus poemas, intitulei Torpedos Poéticos para um Sorriso Azul. Ofertei uma cópia para meu você. Maior prova, maior poderia eu dar, que expor a minha alma nua
sem reservas, sem maquiagem. Aí você quer que eu dê uma passagem, Uma né? passagem. Tá. Eu acho que esse pedaço, né, do romance, eu acho que o narrador ele já tinha tentado, né, em alguns momentos, dizer o que ele sentia pro meu você. Porque ele já fala no momento anterior, até que eu li, que eles conversavam, né, à noite, se encontravam após a faculdade, enfim, mas sempre quando chegava a questão de falar sobre o amor, esse narrador não conseguia, né, ir mais adiante, dar um passo à frente, expor aquilo que ele sentia diante desse ser que ele, na verdade, não sabia se o amava também. Então, por esse personagem, né, ele ser assim bastante sensível, né, a essas questões, o que ele faz, ao invés de ele escrever uma carta comum, né, de dizer, eu te amo, isso e aquilo, ou até mesmo de mandar uma mensagem e tudo mais, ele usa do artifício de... Eu acho que toda pessoa apaixonada, uma vez na vida, já escreveu um poema, né, ou uma tentativa de poema. Então, o que esse narrador faz aí, ele pega e coloca em poema aquilo que ele sente por esse meu você, tira uma cópia e entrega. Então, assim, ele não conseguindo dizer frente a frente que amava o meu você, ele entrega, né, esses poemas como uma carta declaração, né, de amor para o meu você, na esperança de que o outro se sensibilizasse ou entendesse aquilo que ele estava sentindo, né? Então essa parte ela fala sobre isso. Agora, se o outro entendeu ou não, aí tem que ler o livro, né? Para ver se foi correspondido ou não. Bom, Júlio, você fala também muito aqui, quando você passa pelo Rio de Janeiro, todo esse romance, ele vai caminhar pelo Rio de Janeiro. Conta sobre a paisagem do Rio de Janeiro dentro do seu romance. Então, na verdade, chega um determinado ponto, né, do romance em que esse personagem percebe que ele tem que desopilar um pouco a mente, né? Ele está muito focado, no meu você, ele está muito focado na pessoa que ele ama e ele, na verdade, está se esquecendo de cuidar dele, está se esquecendo de perceber a importância que ele tem para ele mesmo. Então, dá uma alôzinha aqui pro Vitor que entrou, Jeremias, beijos, sejam bem-vindos. Então, essa saída pelo Rio de Janeiro desse narrador, de buscar os recantos e encantos do Rio de Janeiro, na verdade para perceber a beleza do Rio de Janeiro, a beleza que está à volta dele, mas também para perceber a sua própria beleza interior. E aí fazer um questionamento, será que eu não estou me doando muito para alguém que não me corresponde? Para alguém que também não me ama na mesma intensidade? Então essa saída, eu acredito que o narrador faz isso para tentar se encontrar. Assim, ou eu vou pro tudo ou nada e digo para essa pessoa, olha, isso, já te falei isso, e você fica comigo, ou então, olha, não dá, cada um segue seu rumo. Então, essas saídas pelo Rio de Janeiro é para isso. Acho que é uma forma de encontrar na beleza natural do Rio de Janeiro, nas praias, nas igrejas, parques e tudo mais, encontrar esse refúgio, encontrar essa força para voltar um pouco mais forte, ou para amar ou para se libertar desse amor, né? Do jeito que estava, ele não podia ficar. Perfeito. Então, agora nós vamos falar das flores que encontra no livro. Você fala de uma delas que é muito importante. Fala sobre o girassol.
Verdade. O narrador, ele fala, né, de algumas coisas reais, mas ao mesmo tempo que ele trabalha com a questão da metáfora, né? Acho que o girassol, ele tem essa característica, né, de ser uma flor que tem a vivacidade, né, tem a potência, né, de um sol, né, de uma proporção menor, mas é uma proporção, né, de otimismo, de fé, de esperança, de energia, né? E eu vejo também o girassol dessa forma, assim. Então eu acho que se você tem que cuidar de si como você cuida de uma planta, né, de um animal, de um bicho, né? E assim, você pensar, né, no girassol, ele tá lá assim, né? E ele vai sempre se virando, né, para o sol, virando para onde tem luz, né, para onde tem energia, onde tem positividade, onde tem coisas boas. Então acho que é isso que esse narrador ele tenta nesse momento aí, é dizer, também se conhecer, se perceber que ele precisa dar uma guinada para uma coisa mais positiva, uma coisa mais solar, né, mais para frente, no sentido de esperança, de se amar, né, quente. E também eu posso ver que você falou também sobre muitos artistas, cantores e as músicas, sobre músicas, e também tem alguns poemas, algumas referências de poemas. Aí eu gostaria que você falasse sobre isso. Quando eu escolhi esse narrador como personagem principal, né, o personagem que narra a história, eu tinha que pensar um pouco como é a construção desse personagem. Por mais que eu não falasse nas características físicas desse personagem, nem as características psicológicas, assim, diretamente, eu teria que definir alguns pontos, né? Uma pessoa que lê Clarice Lispector, né, já é assim uma pessoa diferenciada, né? Porque a obra da Clarice é uma obra de extrema importância, né, na literatura brasileira e vou dizer que no primeiro momento, para os leigos, né, ela é difícil de entendimento, uma difícil leitura num primeiro momento, porque você tem que ler e reler e procurar entender, né, na não palavra, no subtexto que a Clarice quer dizer. Então, assim, um personagem que lê Clarice Lispector não pode ser um personagem tão comum, né? Ele tem que ter uma vida cultural, uma vida literária um pouco mais abrangente. Então, como eu tentei fazer para mostrar isso no personagem, é que, fazendo em alguns momentos do livro, que ele citasse outras coisas também que ele gostava de fazer. Então, ler outros autores, como Fernando Pessoa, né, eu já falei, como ouvir música, e aí esse personagem ele vai gostar de música o quê? De música MPB, né? Eu acho que tem uma coisa mais ligada com ele, da MPB, porque tem uma letra, tem uma pegada assim de fazer uma reflexão sobre a vida e sobre as coisas. Então aí tem uma série de pessoas que entram, como Chico Buarque, Caetano, Zé Cabaleiro, Gal Costa, essa geração toda aí da MPB, que é maravilhosa e que tem, além de boa música, tem bons textos, né, na letra da música, né. A Érica tá falando aqui que ela comprou um livro para a filha dela, que é o livro infantil da Clarice, A Mulher que Matou os Peixes. Sim, Érica, muito legal esse livro aí. E ela explicou que esse livro, quem pediu para escrever esse livro foi o próprio filho dela, né? Que vendo que ela era uma escritora, pediu um dia para a mãe escrever um livro infantil. Aí ela escreveu para contar uma história, né, pro filho, e aquilo ficou engavetado. Até que um belo dia a editora pediu que ela escrevesse um livro infantil e ela disse: nossa, mas como vou escrever um livro infantil, né?
ela não tinha esse costume de escrever. Aí ela lembrou, e aí resgata lá esse livro e publica. Muito interessante. Eu vou ler aqui uma passagem pequena aqui do livro. Uma parte que o narrador fala novamente desse meu você. Meu você, ao certo, diria que estou fora de mim, que não falo coisa com coisa, que não está me reconhecendo. Para quem nunca aceitou me conhecer, fica difícil me reconhecer. Sua mente não consegue esquecer o primeiro plano, não vê o que está além da árvore negra fabricada pela noite vadia. Não entende que esta mesma árvore é um ipê, descansando na sombra gigante das horas escuras, e que durante o dia se apresenta verde e lilás, em parceria com os raios de sol. Esse ser de quem falo, que já me cansa pronunciar um nome, por isso sempre uso um duplo pronome, nunca se deu conta disso. Aliás, nunca se deu conta de nada, tem olhos e não utiliza as possibilidades da visão. É um cego sentimental preso no tempo passado. Para finalizar as minhas perguntas, sim, eu gostaria de dizer para você, eu soube que você foi passear ali pelo Leme. Conta essa história. Quando você estava já escrevendo o romance, você foi dar um passeio ali. Verdade, eu tinha esquecido desse detalhe. Então, eu estava chegando já, chegando quase ao final do romance, e aí eu precisava fechar, né? Precisava dar um desfecho. E eu lembrei assim, tinha esquecido vagamente, né? Que a Clarice morou, né? Ali no Leme, né? E aí eu fui e falei, não, precisava escrever alguma coisa nesse sentido. E aí eu fui. Esqueci o nome da rua, você lembra? O nome da rua lá onde a Clarice morou. Se você achar aí no livro, você me fala. Então, eu lembro que eu tinha o nome do edifício, o nome da rua, e aí eu fui dar uma volta lá no Leme e passei ali, tentando captar um pouco da imagem, né, da Clarice, imaginando que ela pudesse estar na janela me olhando. E aí foi legal porque eu concluí uma parte que eu precisava para o livro, fazendo essa caminhada até lá, colhendo essas energias, fazendo essa troca espiritual que o narrador precisava para aquele momento, para dar o fechamento que tinha que dar, né, o romance, né, porque esse romance ele foi um pouco assim, né, um pouco tem essa pegada um pouco de estar um pouco além da realidade, né, da objetividade. Ele trabalha um pouco com o subjetivo, com o espiritual, com o sentimental. E aí foi bacana que eu consegui, né, dar um rumo para aquilo que eu queria. E também fazia parte, né, também do próprio Rio de Janeiro, né, dos próprios lugares, né, dos próprios lugares em que eu deveria ir para poder concluir aquilo que eu estava escrevendo, né. Eu fui na Quinta da Boa Vista, eu fui no Museu de Arte Moderna, eu fui no Jardim Botânico. Então, assim, eram lugares que eu precisava ir para poder concluir aquilo que eu achei que tinha que ser, né? Que eu achei que ia combinar para o personagem, né? E foi isso. Acho que eu te respondi, né, a pergunta. Com certeza.
Quer falar mais alguma coisa? Bom, eu quero dizer para você que foi lindo, e então eu vou dizer um dos poemas que você colocou no meu ensaio sobre o medo de amar. A noite chega sem avisar. Saio pelas ruas desatento, por estar atento às pequenas coisas. Observo a cena, mas não encontro sentido no que deveria possuir sentido. Esqueci os meus sentidos de tato, olfato, paladar, visão, audição, em algum canto da casa. O que está preso em minha massa encefálica é a fotografia do seu sorriso, do seu rosto sorrindo. Feito criança feliz, calam-se todos os meus outros sentidos. As minhas dúvidas são minhas, os meus medos e as minhas angústias, a minha insegurança, a minha impaciência, o meu descontrole são todos meus. Você só tem culpa de fazer meu ser sentir tudo isso. Obrigado, Caetana. Gostaria de agradecer a você a sua participação nessa tarde de hoje, né, falando um pouco sobre o livro E-mails para Clarice. Foi bom tê-la aqui comigo. Muito obrigado. E antes de eu ler o último pedaço aqui, que eu selecionei, queria mostrar novamente a capa do meu livro. Dizer que este livro está à venda, vocês podem adquirir comigo mesmo, só mandar um recado aqui no meu Instagram ou no meu Facebook, que eu vou estar autografando e enviando pelo correio o livro para quem quiser adquirir, tá? E aqueles também que quiserem comprar diretamente na internet, o livro ele tem ainda para vender na Livraria Cultura, tem alguns sebos também, porque esse livro é um livro de 2009, né? Mas vale a pena para os amantes, né, de Clarice Lispector, para aquele também que gosta de fazer uma reflexão sobre alguns sentimentos, sobre algumas coisas. É um livro bem interessante, um livro que eu gostei muito de fazer, tive bons frutos, assim, bons comentários sobre ele. Foi um desafio, mas acho que os desafios são as coisas que nos fazem crescer, nos fazem melhorar. Então, só para lembrar, né, esse foi o terceiro livro. Eu tinha lançado o Íntimas Sensações, depois eu lancei o Desvairado Sedutor, depois eu lancei esse E-mails para Clarice. E aí eu lancei ano passado o Miopia Social, e este ano ainda eu vou lançar o Entre Romeus. Então, para finalizar aqui a tarde de hoje, eu vou ler uma parte aqui do livro. Diz assim: as coisas acontecem no tempo que tem de ser e duram o tempo necessário do existir. A parceria no amor se dá quando ambos estão dispostos a conseguir um mesmo ponto de equilíbrio no desequilíbrio constante da caminhada. Mesmo que a gangorra oscile, juntos saberão administrar os altos e baixos escondidos nas entrelinhas do grande motivo que os mantém unidos. O desconhecido precisa da ousadia de se ter coragem. É preciso matar o predador dos nossos sonhos a cada dia, sem tremores e dúvidas, de cara limpa. Sou uma exclamação otimista, aprendendo a viver, sempre, sempre, sempre apreendendo. Então, gente, queria agradecer a todos por estarem aqui, né, acompanhando essa live do livro E-mails para Clarice. A Érica postou aqui a data 10/12 de 1920, a data do nascimento, né, da Clarice. Então é isso, gente. Um grande beijo, um grande abraço para vocês. E a gente vai estar postando aqui essa live para que as pessoas possam estar vendo e comentando. E aqueles que quiserem adquirir o livro vão estar sabendo aonde encontrar. Então, beijo
e até a próxima. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tudo de bom para vocês. Que eu não poderia, né, despedir antes de passar para Caetano, essa pessoa aí que está dando essa força. A gente faz aqui meio que no improviso, mas é porque a gente ama, né, fazer literatura, arte, e nesse momento de quarentena, de isolamento, nada mais gratificante, nada mais importante de falar isso, né, dessa esperança de continuar. Érica, eu e Tânia estamos mandando um beijo grande para você e um beijo grande também para todas as outras pessoas que aqui tiveram. Beijo!